Nós vamos fazer a nossa prece e dar início ao nosso Evangelho no Lar. Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, divina presença nas nossas vidas, com alegria, Senhor, nos reunimos para o Evangelho no Lar, para o estudo dos Teus ensinamentos, para refletirmos juntos, Senhor, sobre os mais belos ensinamentos que temos neste mundo. Agradecemos, Mestre, a oportunidade do conhecimento espiritual, a oportunidade, Senhor, de aprendermos sobre a vida, sobre o que importa na nossa vida, de aprendermos, Mestre, a olharmos para nós mesmos e para o que nos cerca com os olhos da imortalidade. Ensina-nos, Senhor, a darmos valor a todos estes ensinamentos que o Senhor nos deixa todos os dias, através desta doutrina maravilhosa. Ensina-nos, Senhor, a honrarmos tê-lo como mestre, como exemplo para as nossas vidas. Que possamos a cada dia, Senhor, colocar em prática os teus ensinamentos, porque sabemos que viemos a este mundo para a nossa transformação, para transformarmos nossos corações, nossos sentimentos, para sermos bons, para agirmos neste mundo sendo exemplos de verdadeiros cristãos. Abençoe, Senhor, os nossos mais sinceros propósitos de aprender, de melhorar, de servir, e que possamos ser instrumentos do Teu amor com todos aqueles que vivem conosco. Fica conosco, Mestre, nos abençoe, nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Vamos então fazer a leitura do nosso estudo de hoje. A Ana Célia poderia ler para a gente o primeiro texto, por favor? E a Adriana, não sei se pode ler o segundo depois? Pode? Então vamos lá. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar, ao passo que vós
tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Avre 1862. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. O mais difícil. Diante das águas calmas, Jesus refletia. Afastara-se da multidão, momentos antes. Ouvira remorques e sarcasmos. Vira chagas e aflições. O mestre pensava. Tadeu e Tiago, o moço, João e Bartolomeu aproximaram-se. Não era aquele um momento raro? E ensaiaram perguntas. Senhor, disse João, qual é o mais importante aviso da lei na vida dos homens? E o divino amigo passou a responder: amemos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E qual é a virtude mais preciosa? Indagou Tadeu. A humildade. Qual o talento mais nobre, Senhor? Falou Tiago. O trabalho. E a norma de triunfo mais elevada? Interrogou Bartolomeu. A persistência no bem. Mestre, e qual é para nós todos o mais alto dever? Aventurou Tadeu novamente. Amar a todos servindo sem distinção. Oh, isso é quase impossível, gemeu o aprendiz. A maldade é atributo de todos, clamou Tiago. Faço o bem quanto posso, mas apenas recolho espinhos de ingratidão. Vejo homens bons sofrendo calúnias por toda parte, acentuou outro discípulo. Tenho encontrado mãos criminosas toda vez que estendo as mãos para auxiliar, disse outro. E as mágoas desfilaram diante do mestre silencioso. João, contudo, voltou a interrogá-lo. Senhor, que é mais difícil? Qual a aquisição mais difícil? Jesus sorriu e declarou: a resposta está aqui mesmo em vossas lamentações. O mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem crítica, dar sem pedir, entender sem reclamar. A aquisição mais difícil para nós todos chama-se paciência. Hilário Silva, A Vida Escreve, Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Bom, muito obrigado, Adriana, Ana Célia, Giovana, muito obrigado a todos. Nós temos um texto, né, que já é nosso conhecido, texto sobre a paciência, do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto de Hilário Silva, né, que é perfeito, né, para o assunto que o Evangelho nos traz. E é muito interessante porque a nossa vida no mundo ela é feita de combates incessantes, né? De problemas, de lutas, de momentos difíceis, de pessoas que testam, né, a nossa paciência, o que não quer dizer que não testemos também a dos outros às vezes, né? É claro que isso pode acontecer e acontece. Mas essas realidades fazem parte realmente da nossa vida cotidiana, né? E nós, quando tomamos consciência da necessidade de transformação, de melhoria interior, de crescimento pessoal, nós começamos a prestar atenção, né? É interessante que os discípulos constatam as dificuldades, né? Amar é difícil, socorrer é difícil, fazer o bem é difícil. Nós poderíamos ajuntar a isso, né? Transformar-se é difícil, desenvolver virtudes é difícil, perdoar é difícil, né? Claro que é para almas que não estamos ainda acostumados a estas
práticas como se fossem algo já normal para nós, né? Nós estamos conscientes que são necessárias, mas não quer dizer que já as temos, né, desenvolvido. E é muito interessante porque a paciência, né, ela é, na verdade, Jesus responde várias perguntas, mas aquilo que é realmente importante, né, no sentido de desenvolver todas as outras, é a paciência, porque ela é essa perseverança, né, este trabalho contínuo que nós fazemos para alcançar aquilo que precisamos. E a natureza, né, se nós olharmos para a natureza, ela está repleta de exemplos. Nós podemos querer, né, laranjas, mas você tem que plantar, né, o pé de laranja, você tem que cuidar da laranjeira, você tem que afastar as ervas daninhas, você tem, né, que afastar as pragas. Então, nós não podemos exigir, né, de uma laranjeira que está na metade do seu crescimento que nos dê laranjas, né? Ela não tem condições ainda de oferecer isso. Mas, por outro lado, se nós formos impacientes e abandonarmos a laranjeira a ela mesma, né, ela também não conseguirá, né, completar o seu ciclo, né, e poderá ser vítima das pragas, dos animais, né? Então, o trabalho que a paciência nos pede é esse de primeiro saber, né, no que devemos aplicar a nossa paciência. E há, evidentemente, há limites, né, nessas situações. Por exemplo, quando Jesus passa pela figueira, né, ela era suposto dar frutos, porque ela já era uma figueira plenamente desenvolvida. E ele diz que ninguém mais coma frutos de ti, né? Porque o que que você está fazendo que ainda não deu frutos? Você já recebeu tudo, recebeu nutrientes, recebeu tudo de bom da vida, tivemos paciência com você, né? Você tem tudo o que precisa, e por que que você ainda não está dando frutos? Né? Está cheio de folhas bonitas. Então, naquele momento, Jesus não está sendo impaciente, ele está usando, né, a justiça, o senso de justiça divina, né, para dizer, bom, se você não tem, não quer oferecer, né, quer parecer, mas não quer produzir, não serve, né? Então, que você entre num novo ciclo, porque você não aproveitou esse. Então, é muito interessante porque a vida nunca vai nos pedir aquilo, né, que nós não temos. Mas porque não temos, se abandonarmos, nunca teremos. Então, eu posso não ser uma pessoa muito humilde, mas bom, se eu desistir da humildade, eu nunca vou alcançar a humildade. Eu posso não ser uma pessoa muito bondosa, mas se eu abandonar, né, o propósito de ser bom, eu nunca vou alcançar a bondade. E também com as outras pessoas, né? Porque muitas vezes a pessoa que está diante de nós, ela é semelhante à árvore que está na metade do seu crescimento. Ela não está em condições de nos dar aqueles frutos que gostaríamos. E muitas vezes, né, nesse engano que temos diante das pessoas, nós imaginamos que elas deveriam, né, nos dar isto ou aquilo. Ah, ele está sendo ingrato. Ah, ele está sendo maldoso. Né? Ah, ele está fazendo isto ou aquilo. Né? Mas né, provavelmente alguém que ainda não alcançou a maturidade para dar os frutos que poderia dar, né? Mas o que é que nós fazemos? Né? Então, o que Jesus diz aos discípulos, bom, é assim que é, né? Você sabe o que é bom, você sabe o que tem que fazer, você sabe o que a lei divina espera de você. Então, paciência, né? Não abandone as árvores, né? As plantinhas, né, que ainda não têm condições de te oferecer aquilo que você acha que deveriam, né?
E essa paciência de esperar e de cultivar e de trabalhar, tanto em nós quanto nos outros, é algo essencial, porque não se produz nada na vida, né, que não seja fruto de paciência. É impossível que nós desenvolvamos saber, virtudes, conhecimentos, né, técnicas, habilidades sem paciência, né? Então, ela é como um elemento essencial, da nossa vida, para a nossa relação conosco mesmos e para a nossa relação com os outros, né? Porque quase sempre nós nos complicamos esperando das pessoas aquilo que ainda não é o tempo delas, né, de nos oferecer. Ah, mas é porque não é o tempo dela, então deixa para lá, eu também não vou fazer nada mais para melhorar, né, não, né, se for possível melhorar e ajudar e cultivar, né, aquela planta para que um dia ela ofereça frutos, é o que nós devemos fazer, né? Agora, às vezes nós nem tentamos, né? Nós já desistimos e não queremos enfrentar o problema, né? E o problema está ali, e ele precisa ser enfrentado, né? Então, há problemas na nossa vida, né, que são como o cacho de abelha que está na árvore lá fora no quintal, né? É, enquanto ninguém leva uma picada da abelha, enquanto uma criança, né, desatenta não se choca com a árvore e é atacada, a gente diz, mas tá tudo certo, ainda não preciso resolver isso, né? Hoje ainda não é o momento. Mas o cacho vai aumentando e crescendo. E elas vão ficando mais nervosas, né? Porque antes você chegava a 2 metros perto, uma vinha, né? Depois você chega a 4 metros perto, vem cinco. Então a gente vai percebendo que o problema vai crescendo, né? E às vezes acontece até o que aconteceu aqui em casa, né? Elas entram pela tubulação e fizeram o ninho dentro de casa, né? Tivemos que chamar um rapaz para tirar tudo, né? Porque elas simplesmente fizeram um ninho, né, dentro da tubulação, da casa. Então, aí você não tem escolha, né, para lidar com as coisas. Então, ter paciência, né, diante de problemas, pode ser uma boa estratégia, se você for resolvendo o problema um pouquinho por dia, né? Agora, se você for deixando ele aumentar, então aí pode ser que fique muito tarde ou muito complicado depois, né? Então é isso, a paciência é esse segredo, né, de cultivar, de saber esperar pelas coisas certas no tempo certo e de trabalhar para obter as coisas certas no tempo certo, né? Então não é essa paciência passiva, né, que às vezes nós achamos que é aceitar tudo, se conformar, né? Não, não é isso, né? Mas, bom, era isso que nós tínhamos como introdução para os textos de hoje e abrimos, né, Alexandre? Boa noite, gente. Eu vou falar sobre a paciência, mas quando eu li o segundo texto, fiquei pensando, imagina ter 5 minutos sozinhos com Jesus. O que que eu ia falar? O que que eu ia perguntar, né? Que loucura, né? E mas é isso, né? Como ele fala, né? A paciência é uma caridade, né? Acho que é a maior das caridades aí. E ele fala, né, que a caridade é fácil, é ajudar com dinheiro, né? Ajudar com os bens materiais, mas tem essa caridade que é difícil, né? Que é suportar essas dificuldades, que é perdoar quem nos machuca, né? Isso eu acho muito difícil, né? É, manter essa bondade, essa serenidade, mesmo quando você está sendo irritado, testado, né? Isso é difícil, né? Porque tem muita gente que nos irrita, nos critica, né? E se a gente não manter a cabeça no lugar, não... se a gente mantém essa cabeça no lugar, essa paciência, a gente acaba aprendendo alguma coisa, né? Nem que seja um equilíbrio emocional, um pouco de tolerância. Acho que conseguir perdoar é um passo mais para frente, né? Mais evoluído, né?
Mas como o César disse, a paciência é a virtude que vai sustentar todas as outras, né? É a virtude que. Porque para perdoar a gente precisa de paciência, para entender às vezes a gente precisa de paciência, para continuar agindo bem com as pessoas às vezes a gente precisa de paciência, né? Então a gente vê que realmente é a base de tudo, né? E eu estava pensando, né, no nosso querido Chico Xavier, que é exemplo de tudo que é bom, como as pessoas evoluídas têm paciência, né? Eu acho que a gente pode medir isso, né? A evolução das pessoas através da paciência, né? Tava imaginando, eu estava lendo outro dia umas páginas da biografia, de uma nova biografia do Chico que eu ganhei de uma pessoa e ele lidava com todos os tipos de pessoa no mesmo dia, né? Que era ateus querendo uma confirmação de fé, gente querendo uma mensagem, gente querendo um autógrafo, gente. Você imagina a loucura que era? Ele tinha paciência com todos, né? Todos. Gente que vinha testar ele, gente que vinha afrontar ele. Então acho que a paciência pode ser um grande termômetro, assim, de para a gente ver como a pessoa é evoluída. E a grande questão que me levantou foi: eu sou capaz de ter paciência com as pessoas que realmente me incomodam, né? Às vezes eu finjo ter paciência, mas por dentro eu não estou com paciência. Então, uma reflexão que fica para mim, porque é difícil e a resposta não foi positiva se eu tenho paciência com essas pessoas, né? Mas é esse aprendizado e, bom, se não fosse fácil, não estaríamos estudando a paciência, né? Então é isso, gente, minha reflexão. Obrigado. Bom, obrigado, Ale. Yuri? Sí, boa noite. Estaba pensando así como a paciencia tem, no sé si dizer así, como tem diferentes dimensões ou diferentes manifestações, no sentido que acho que não é uma coisa que é aplicada a todos por igual, no sentido que a veces acreditamos que ter paciência é soportar uma enfermidade, uma dificuldade, mas tem muitas outras coisas, não? Porque hay, hay pessoas que têm muita paciência para enfrentar as provas da vida, mas perdem a calma com as pessoas, não? O outros que são muito pacientes com os demais, que entendem os erros dos outros, mas são muito duros consigo mesmo, não? Então, como tem esses níveis, não? De ser paciente com as provas, ser paciente com os demais e ser paciente com uno mesmo, não? Acho que é todo como assim, como um equilíbrio, não? Como a doutrina nos, nos leva como a compreender, não? Essas limitações do próximo, mas também reconhecer nosso próprio progresso espiritual, não? Como você falou, desses árvores, não? Que necessitam tempo para, para crescer, para dar frutos, mas é isso, não? Acho que buscar todos esses aspectos é também um processo árduo, não? Que precisa esforço e perseverança, não? De ter esses com todos e com uno mesmo. Obrigada. Obrigado, Yuri. Giovanna? Essa virtude, se a gente não usá-la em todos os sentidos na nossa vida, nós não saímos do lugar, né? Porque é preciso paciência. Quando a gente é criança, quando a gente tenta alguma coisa, é preciso paciência. Quando nós estamos no aprendizado na escola, se a gente não tiver paciência para aprender, nós desistimos no caminho, né? Então, a paciência, ela vem sendo desenvolvida sempre, porque tudo que nós formos tentar na nossa vida pode ser difícil, né? O caminho pode ser longo. Se nós nos desistirmos diante de algo que nós temos a vencer, né? Um projeto a realizar, ou diante da dificuldade na universidade, né? Às vezes você se sente
sem instrumentos, às vezes, de olhar tudo diante de você e às vezes você não sabe nem por onde começar, né? Nós já vivemos, né, momentos assim em que às vezes você vê toda uma montanha de coisas a serem realizadas, mas com a paciência e fazendo uma coisa de cada vez, né, nós vamos fazendo. Então, a paciência, ela nos mostra, né, que sendo pacientes, nós podemos avançar em todos os sentidos, né? E também no sentido moral, no sentido espiritual, sendo pacientes, nós podemos, né, adquirir virtudes. Quando Jesus, né, e quando ele é interrogado, no texto de Hilário Silva, ele fala, né, perguntado do mais importante, né, o que é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ele responde. Qual a virtude mais importante? A humildade. E o talento mais importante? O trabalho. E o triunfo? O maior triunfo é a persistência no bem. E o mais alto dever, né? Amar a todos sem distinção. Mas nenhum, né, dessas recomendações de Jesus, nenhuma delas é possível sem a paciência. Porque sem a paciência, às vezes a gente, né, vai encontrar dificuldades na realização de cada uma dessas, né, dessas tarefas que nos são colocadas aqui. Então, amar, né, sem esperar, né, o retorno, servir sem esperar que o outro faça da mesma forma. Então, o aprendizado do Evangelho, ele nos convida, né, a estarmos sempre, né, agindo mais com paciência, porque nem sempre o retorno vai ser como aquele que esperamos. Nem sempre a troca, teremos a resposta, né, que esperamos, mas Jesus nos convida a uma paciência ativa. Não é a paciência, né, de se acomodar com a situação. Ah, eu tenho que ser paciente porque ele é assim mesmo, né? É a vida. Não é essa a paciência. Nós temos que agir, né, para melhorar, para nos melhorarmos e melhorar aquele que está conosco. Porque se o problema, e se existe, como César disse, se existe um problema, e se o problema não for, né? Se nós nos acomodarmos ao problema, o problema vai continuar ali. Ele não vai ser solucionado. Agora, a paciência é a paciência ativa. Bom, eu tenho é aceitar, tenho um problema, mas eu preciso, né, agir sobre esse problema para que esse problema seja solucionado. Então, não é a paciência que te acomoda a uma situação, é a paciência de resolver a situação da melhor forma possível, né? É de olhar para a nossa vida e entender que para resolver alguma coisa é preciso enfrentá-la com paciência, porque nem sempre resolver uma situação vai ser fácil, mas é preciso enfrentá-la. Se queremos melhorar, precisamos ter vontade de melhorar e ter a paciência de recomeçar, de cair e recomeçar, porque se fosse fácil, como o Ale disse, nós não estaríamos aqui, né? Nós já teríamos aprendido isso. E não estaríamos, né, reencarnando e reencarnando, mas enquanto nós não insistirmos, né, e enquanto não tivermos essa paciência ativa que nos leva a melhorar, a buscar, né, nós vamos ficar patinando no lugar e o problema vai continuar. Então é esse trabalho, né? O trabalho Jesus nos convida, né, a realizarmos o melhor que pudermos, mas sempre com a paciência, porque, como diz no texto do Evangelho, nós vamos sempre ter as alfinetadinhas, né? As alfinetadas vão acontecer, né? Aquilo vai ficar te incomodando. Mas enquanto está só incomodando e você não age para resolver o problema, o incômodo só vai crescer, né? Então, eu acho que por isso é a maior das virtudes, porque todas elas, para serem desenvolvidas, é preciso paciência. Obrigado, Giovana. João? Ah, as explanações aí, né, levam a gente a ver essa paciência sob dois prismas, né? Uma num sentido de perseverança e disciplina, né, a longo prazo para você adquirir as demais virtudes, e uma outra, né, que é naturalmente a perda da paz, momentaneamente ou por algum tempo, né?
seja aí por uma alfinetada, como a Giovana disse, ou alguma outra situação. Eu lembrei de uma história interessante, que faz aí acho, algo em torno de uns 5 anos, que eu lembro que a minha filha estava contando uma história de que ela estava lá numa conversa com uma amiga, alguém da sala de aula que eventualmente tinha alguma disputa, né? E que ela me falou que, e a menina falou isso, olha, porque não sei o que lá, e eu me transformei, e não sei o que lá, eu perdi a paciência. Né? Aí eu falei, filha, se ela conseguiu tirar a sua paz com uma frase, a paz não era sua, a paz era dela, né? Porque quando a paz é nossa, né? A gente não pode perder ela, a gente não pode se perturbar com pequenas variações ou intercorrências. Me fez lembrar também de um ensinamento aqui, já lido há mais de um ano, de uma história que conta aí um ensinamento do Chico, que alguém conta, né, uma agressão que alguém sofreu, né? Eu acho que estava desabafando com ele, se eu bem lembro, assim, talvez o César lembre melhor. E que o conselho do Chico era, meu, fique contente, porque não foi você que errou, né? Quando eu vou emendar ainda com uma terceira reflexão, e que eu uso isso com frequência, né? Lá no meu trabalho, até lá na Sermed, né? Que eu estava até brincando, até falei esses dias para um colega. Olha, hoje em dia é difícil a situação assim, que me tira. Pode chegar até lá um colega, um sócio, e transtornado, às vezes até me xingar, duvidar do meu. Isso aconteceu até numa reunião, acho que eu já contei aqui, né? Quando é aquela história, né? A gente é escravo do pecado. Quando você está de consciência tranquila, você não tem medo assim de prestar satisfação ou qualquer coisa, né? Você se conhecendo bem, né? Você sabe as suas qualidades e sabe os seus defeitos. Se ele falou de um defeito que você sabe que você tem, que você está trabalhando, ótimo. Se você nunca tinha pensado, que sirva de reflexão para você pensar depois. E se é uma qualidade que está vencida, ótimo também, né? Eu ainda brinco, uma das coisas que eu não consigo me desvencilhar muito é as coisas de casa. Quando você chega em casa e tem alguém bicudo, tudo já é um pouco mais difícil, né? Porque talvez altera ali o clima que você está no lar, né? Que é o lugar de descanso e tudo mais. Eu acho mais difícil lidar com isso. Então a gente tem esses desafios. Outra coisa também, outra variável aí nessa equação, e que aqui entra essa questão da oração, da reflexão. Quanto mais estáveis nós estamos do ponto de vista espiritual, mental, quanto que envolve essa vida de disciplina, de oração, né? Mais resistentes nós estamos às intempéries aí do ambiente, né? É muito mais fácil você ser vítima de uma turbulência se você está cansado, se você está desregrado em algum dos pontos aí fundamentais, do que se você tiver na fortaleza, né, da disciplina, da oração, enfim. É isso. Obrigado, João. Acho que uma coisa que nós podemos adicionar, né? Ok, né? Paciência, ela pode ser difícil, mas procuremos lembrar o que aconteceu conosco todas as vezes que fomos impacientes. E aí, né, quem já viveu o suficiente, né, para acumular algumas experiências nesse sentido, sabe que no final nós nos dizemos, né, poxa vida, né, por que que eu não esperei um pouco mais? Por que que eu não tive paciência um pouco mais? Por que que eu não fiquei quieto, né, um pouquinho mais? E eu teria me evitado tantos problemas,
né? Então, quando nós hesitarmos, né, na prática de uma virtude, lembremos quanto custa aquela não virtude, né, que nós podemos ter naquele momento. E na vida nós já acumulamos, né, experiências nesse sentido e já pagamos o preço deste aprendizado, às vezes doloroso. Nossa impaciência às vezes nos levou, né, à perda de um amigo, a um conflito que não precisávamos, né, a criarmos uma situação com uma pessoa que, se tivéssemos tido um pouco de tolerância e de paciência, teríamos até conquistado, né? Então é muito complexo porque, claro, né, nós somos humanos, é normal que tenhamos momentos difíceis. Ainda hoje eu estava preparando um estudo da Revista Espírita, né, e sobre as ordens, as diferentes ordens de espíritos, e me chamou a atenção como Allan Kardec é um psicólogo refinado, né, de uma finura realmente extraordinária, porque quando nós lemos ali, ele está descrevendo pessoas, né? Ele está descrevendo as diferentes ordens de espíritos, né, para nos dizer, bom, nós nos comunicamos com os espíritos, precisamos saber quais merecem a nossa confiança. Ele dá justificativas, mas ele analisa as diferentes ordens, né, de espíritos. Na verdade, as diferentes ordens de seres humanos, né, porque espírito nada mais é que um humano desencarnado, né, sem corpo físico. E me chama a atenção porque ele diz, essa classificação não é absoluta, né? Você pode ter uma pessoa que está entre dois pontos dessa classificação. Então, ele classifica os espíritos imperfeitos, né? Depois os espíritos bons e os espíritos perfeitos, né? Superiores. Mas você pode estar na categoria, em alguns itens, na categoria dos espíritos bons, né, e em alguns dos imperfeitos. Então, nós somos espíritos em transição. E não é possível que nós alcancemos, né, esses degraus mais elevados da condição espiritual sem a paciência de vencer, né, as nossas imperfeições, de construir virtudes. E essa visão evolutiva da doutrina espírita, ela é muito bonita, porque não tem nada que está perdido, toda a experiência é útil, né? Toda vivência pode ser transformada em material de construção. É como aquele poema de Maria Dolores, que nos lembra, né, que quando você quer, né, os detritos de milhares de anos guardados no subsolo se transformaram em petróleo, né, e alguns em diamante, né, sob alta pressão e alto calor. Mas todos os dois são produto de milhões de anos, né? Hoje nós vamos no posto de gasolina, né, e usamos diesel, gasolina, etc. Mas nós não nem sequer pensamos, né, que aquilo é algo que levou milhões de anos para ser feito e ainda assim, quando nós o pegamos, ele está em estado bruto, precisa ser, né, destilado, purificado. Então, não há nada que seja importante na vida que não precise de trabalho, né? Um diamante leva milhões de anos, né, a altas temperaturas e alta pressão para que ele alcance aquela solidez, aquela translucidez, né, que distingue essa pedra de todas as outras, né? Então, a nossa alma também é esse diamante que precisa, né, muitas vezes, da pressão e da temperatura alta da vida para ir se construindo. E muitas vezes nós vamos ter que nos refazer, né? Então, é essa paciência de Jesus fala, né, que a casa construída na areia, ela rui. Mas se ela vai ruir, não quer dizer que você não vai poder construir outra, né? O nosso problema é que nós construímos na areia de novo, né? E na areia de novo, né? Então, você baseia a tua vida num relacionamento, né? Afundou
você acha que trocar por um outro, né, vai resolver, né? Não vai. Você precisa analisar os fundamentos, o que não deu certo, por que não está dando certo, né? Nós estudamos na sexta-feira, né? Estamos estudando o livro Vida e Sexo, e o capítulo que estudamos nessa sexta foi do namoro. E uma das coisas que nós lembramos, né, nesse estudo é que os casais precisam se unir em torno de algo maior do que eles, né? Por isso a fé e o Cristo, né, no lar é algo importante, porque nós, seres humanos, não somos capazes de suprir as necessidades da alma, né, de uma pessoa, porque essa alma só pode ser suprida por Deus, né, pelo que vem do alto. E então, um casal que se une em algo maior do que os dois, né, terá chances de estar, né, estável e equilibrado ao longo dos anos. Então, isso para dizer, né, que nós temos que fazer esse trabalho de construção e às vezes de reconstrução, porque se nós construímos na ilusão, né, em perspectivas equivocadas da vida, a vida vai trazer como resposta a necessidade de reconstruir. Mas eu não preciso ficar revoltado, nem bravo, nem desesperado, né? Eu preciso dizer ok, né? Paciência, eu não aprendi, vou aprender, né? E à medida que nós vamos pegando esse traquejo, né, de dizer eu estou em aprendizado, quero aprender, né? Não vou ficar, vou tentar não repetir os erros que já fiz. Quero aprender, sinceramente, né? Nós vamos crescendo, né? E à medida que nós vamos aprendendo isso, nós vamos começando a colocar a nossa casa em bases mais sólidas, né? E aí as nossas chances são maiores, né, de não termos que toda vez ter que refazer, né? Mas é parte do processo da vida. Nós somos seres em construção. E é natural que de vez em quando tenhamos que derrubar algumas paredes, refazer algumas partes, né? Reconstruir, porque é isso, é esse o processo, né? Ninguém está pronto. E se alguém se acha pronto, isso é catastrófico, né? Porque a pessoa acha que não tem nada para aprender, acha que só tem para ensinar. É claro, né, que isso é perigoso, né? Isso é perigosíssimo. Então, é normal que nós tenhamos que ter paciência, né? Sobretudo a paciência positiva e construtiva, né? Luciana? O que eu queria acrescentar para a nossa reflexão é que cada geração que passa, a gente fica mais destreinado de paciência, né? Porque você estava falando do combustível, aí se a gente pensa na época de Jesus, antes também, né? Como as pessoas se locomoviam, como era tudo, né? Para se alimentar, para qualquer coisa que a gente ia fazer na vida, era muito mais trabalho, tinha que ter muito mais paciência. Você quer comer uma fruta, como você deu o exemplo da árvore, né? Então, se a gente for pensar na modernidade, a gente tá cada vez mais impaciente, né? Porque tudo é muito prático, tudo é muito rápido, tudo que a gente vai fazer, se você tem um questionamento, com um clique você tem respostas, e antes você precisava pesquisar em livros e tudo. Então, são, assim, a nossa geração, aí eu vejo, né, a geração da minha filha, e fico imaginando as gerações que vão vir, tudo é muito prático, muito rápido, né, a gente quer as coisas para ontem, né, a gente encomenda uma coisa na internet, se a gente não receber amanhã ou depois de amanhã, a gente já fica impaciente. Então, é difícil, porque, então, assim, a gente vê o quanto é importante lembrar disso, né? E o Espiritismo, ele traz essa mensagem que é um guia, né? É exatamente um guia de como viver, porque se a gente pensa, se a gente está passando por problemas, né?
por desafios, a gente sabe que nós não somos vítimas, né? Então a gente tem que viver aquilo com resignação e ter paciência. Se a gente está vivendo com parede difícil, a gente sabe que nós não somos vítimas, que tem um motivo, a gente tem que ter paciência naquela relação. Então, nós somos muito abençoados de ter essa mensagem, né? Nós somos abençoados de estarmos juntos aqui refletindo sobre isso, porque realmente paciência é uma das coisas que é mais difícil, assim, se a gente pensa no dia a dia, nas pequenas coisas, né, nas nossas tarefas do dia a dia, no trânsito, no supermercado, no trabalho, em casa, qualquer coisa, é um desafio. É, é isso mesmo, Luciana, a gente e o sistema vai nos acostumando, né? Porque eles vão cada vez fazendo as coisas com mais eficácia e nós vamos nos habituando a ter tudo rápido e instantâneo, né? Mas a vida não é necessariamente assim, né? E a Luciana falou, né, da questão de estarmos passando por um problema, uma dor. E no texto do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala destas situações, né? Em que a paciência é necessária para enfrentarmos um momento difícil, de dor, né, de provação. E, e é claro que fica mais fácil ter essa paciência, né, se nós entendemos isso que a Luciana falou, né? Nós não somos vítimas, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E somos herdeiros de nós mesmos não só no que acontece de ruim conosco, aparentemente de ruim, né? Porque uma prova, uma dor pode ser algo bom para o nosso futuro. Nós somos herdeiros de nós mesmos também nas coisas boas. Então, se eu atravesso uma prova hoje com equilíbrio, com paciência, com, né, determinação, com perseverança, eu estou construindo uma situação de solidez espiritual. Porque nós observamos como, com essa pressa, né, que o mundo está vivendo, com esse imediatismo, com essa sede de obter, né, as coisas e os prazeres muito rapidamente, nós vemos como as pessoas estão ficando frágeis, como elas são frágeis, né? O que gerações anteriores às nossas aguentaram, hoje seria, sim, uma morte para alguns, né? Né, eu lembro quem conversa, né? Eu sempre gostei muito de conversar com pessoas, né, de outras gerações e lembro, né, de conversar com tias, avós, né, e ouvir as histórias deles, né? Então, assim, nós não fazemos nem ideia do que passaram os nossos ancestrais, né? Ao que eles sobreviveram, períodos de guerra, períodos de fome, né, períodos de perdas terríveis, né? Toda a família tinha, né, 7, 8 filhos e perdia três, quatro, né? Então era sempre né, dor em cima de dor, sofrimento em cima de sofrimento. E eles sobreviveram, eles resistiram. Se eles não tivessem resistido, nós não estaríamos aqui. E hoje um jovenzinho que é contrariado, né, tem uma crise, né? A pessoa ouve um não, ela vai parar no juiz, né? Então, são gerações que estão sendo criadas com uma fragilidade que é preocupante. Isso vai custar muito caro, Isso né? vai custar caro, né? Então, nós não estamos tendo paciência para educar filhos, nós não estamos tendo paciência para prepará-los para os problemas, nós não estamos tendo paciência para formar pessoas capazes de dialogar, né? Então, isso tudo tem um custo para a vida de todos nós, né? Porque essas pessoas não vão ser capazes, né, de lidar com problemas. E o que não falta na vida são problemas, né? Então, pessoa constrói, né, tudo na ilusão. E não tem como, porque a vida não se baseia em ilusões, né? A vida ela é impiedosa. A vida é impiedosa.
Se nós não aprendermos, né, a ficar mais fortes, a termos, Enfrentar. enfrentarmos as situações, a termos paciência, e ninguém está dizendo que é fácil, né? Às vezes é muito difícil, mas é, felizes aqueles, né, que passaram por períodos da vida que tiveram assim a oportunidade de vivenciar isso, né? Eu lembro de comprar uma calça jeans e pagar em 12 prestações, né? Então, assim, e eu ficava muito feliz, né? Porque, bom, tinha lá a loja na cidade que vendia em 12 prestações, né? Então, é pobreza, né? Pobreza, isso chama pobreza. Mas essa pobreza ensina, né? Porque você sabe que, bom, eu não posso ter se não for assim, e eu preciso ter paciência. Aí ele comprava a calça jeans e usava a velha. E usava a velha, entendeu? E eu fiquei com a mania até hoje, por isso que ela está falando, né? Eu ganho roupa nova, ou compro roupa nova, eu continuo usando as velhas, né? Então, roupa para mim dura 10 anos, né? Não tem problema. Mas porque eu peguei o hábito, né? Então, assim, você aprende, né, com as situações e fica até difícil de se descondicionar, né? Então, hoje eu pego uma caneca para beber uma água, um café, eu vou lá e passo na torneira, né? Passo com, mas já foi lavado, mas é que eu fiquei com o hábito, porque eu morava numa casa que caía fuligem de cana, né? Então, quem mora em Catanduva ainda sabe disso, né? Deve cair até hoje. Então, eu peguei o hábito, porque não tinha forro na casa, né? Depois nós fizemos, né? A Vera apareceu aí para confirmar a história. Mas é isso, né? Você passa por situações da vida, né, que depois fica até difícil se descondicionar, né? A pessoa que se acostumou a fazer conta, cálculo, economizar, né, ela guarda esses hábitos. Mas qual é o lado bom? Nós transferimos isso para os nossos filhos, né? Vocês tomem cuidado, não saiam desperdiçando, não saiam gastando à toa, né? Então, períodos de luta, sofrimento, nos tornam mais fortes, né? Em períodos fáceis tornam mais fracos. Fracos, né? E é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente. Oi, Águida. Teu som, abre o teu som. Águida, você tem que Teu abrir o som, teu microfone. som. Ah, tá. Eu falei que eu vou ser rapidinha, porque a Luciana, minha cunhada, sabe que eu falo bastante e vocês também. Mas só para concluir que desde 2024 vocês me conhecem muito bem, toda a minha história e tudo. E eu só queria ter a gratidão. Eu sempre estudo a parte do evangelho que vocês mandam pelo WhatsApp e tudo mais. E hoje todos são ótimos, mas hoje foi o que mais chamou a minha atenção e o que mais mudou a minha vida, assim, o pensar e tudo mais, a paciência, porque a Lu conheceu desde os 15 anos e eu sou uma pessoa muito explosiva, lido com pessoas do mundo inteiro, então, sanguínea e tudo mais. Eu tenho um filho autista de 7 anos e ele que me ensinou, né, essa paciência, essa virtude que eu nunca tive. Né? Eu sempre fui imediatista, fazer as coisas rápidas, às vezes ser muito ignorante com as pessoas, porque eu queria tudo do meu jeito, tudo, né, metódica até bastante. E meu filho, ele veio para realmente mudar a minha realidade. Então, eu só quero ter gratidão pelo evangelho de hoje e vocês dividirem tudo. E César e Giovana, tudo que vocês falaram, acrescentaram na minha vida, assim, mais que 200%. Então, só estou agradecendo mesmo o evangelho e o estudo de evangelho de hoje. Obrigada. Imagina bem. Obrigada, Águida. Obrigado a todos, né? Nós é que agradecemos a doutrina e a Jesus pela bênção que nós temos desse conhecimento, né? E que bom, né, Águida, quando nós entendemos, né? Quando nós entendemos, tudo começa a mudar, né? Então, aquilo que parecia um problema, nós dizemos, não, talvez não seja, né? Seja uma ajuda que eu recebi. E nós vamos entendendo, né, a vida de um ângulo que antes nós não víamos, né? Então, todos nós temos, né, pessoas na nossa vida, dificuldades, pessoas no trabalho, nas relações sociais, né? Nós vivemos todos situações que exigem paciência, né? Mas aos pouquinhos, né, nós vamos construindo essa virtude em nós. Com certeza ela dá frutos, né?
Com certeza, sim. A gente não pode fugir, né? Os problemas vão vir, né? Nós vamos todos passar por eles. Mas como a gente entende, né, com o Espiritismo, que os problemas são oportunidades de aprendizado e de crescimento. Então, aquela pessoa mais difícil, né, com a qual convivemos, nós precisamos aprender, né, com a dificuldade da convivência, né, a olhar para a pessoa, nas orações pedir, Senhor, permita que eu olhe para aquela pessoa com os teus olhos, né, que ensina-me a agir segundo, né, a tua forma de ver. Então, a gente, trazendo Jesus para a nossa vida, e aprendendo, né, e deixando que ele haja sobre nós, a nos mostrar a melhor forma de resolver os problemas, nós vamos adquirindo a paciência, nós vamos, transformando o nosso coração, a nossa forma de ver, né, as coisas, de agir. Então, o importante é não fugir, né? O importante é acolher e o importante é resolver, né? Com paciência, com tranquilidade, porque fugir, o problema vai continuar lá, mas acolher e buscar solução, né? Buscar ajuda. Às vezes a gente não sabe o que fazer, né? Como fazer, mas alguém por perto sabe e pode nos ajudar. Então, é ter a humildade de buscar ajuda, porque às vezes a ajuda está ali, mas a gente tem medo ou tem por orgulho, não vai, não busca ajuda, não conversa, não pede, né? Então, nós estamos juntos para crescermos juntos. E nós não podemos esquecer disso. Nós estamos juntos para nos ajudarmos uns aos outros. Porque Jesus fala que o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse amor precisa, né, ser colaborativo. Nós precisamos nos auxiliarmos mutuamente. Então, se estamos passando por um momento difícil, se não sabemos como agir diante de uma dificuldade, né, de algo que nos tira, né, a tranquilidade, busquemos ajuda. A ajuda existe, né? Porque muitas vezes a gente não procura, não fala, esconde, tem medo, né? Tem vergonha. E aí o problema continua lá e a gente continua no sofrimento, né? Isso. A Yuri te levantou. Yuri, E aqui tem uma pergunta, César, qual seria como a diferença entre ter paciência e simplesmente a resignação? Qual é a diferença, por favor? uma excelente pergunta, Yuri. Eu acho que a resignação nós temos diante de situações que não dependem de nós. Aquilo que nós não podemos mudar, mas nós podemos sempre lidar com a reação àquilo que não podemos lidar. Por exemplo, eu não posso mudar o fato de ter um filho autista, ou um pai alcoólico, ou um irmão que está viciado em drogas, ou um patrão que é maluco. Mas até esses exemplos, né, de um patrão que isso eu posso mudar, eu posso pedir as contas e ir embora, né? Você não pode mudar a Eu pessoa. não posso mudar a pessoa, né? Então, eu posso estar diante de situações, por exemplo, eu não posso mudar o fato de que uma pessoa da minha família recebeu um diagnóstico difícil. Eu não tenho poder para mudar isso. Então, aí eu tenho que me resignar. Mas resignar é uma aceitação diante de uma realidade que é a realidade. Você não está sendo, por exemplo, eu não vou me resignar diante de um filho rebelde, porque isto cabe a mim trabalhar para mudar, mas eu devo fazê-lo com paciência. Eu não vou me resignar diante do meu pai alcoólico, né? Eu vou trabalhar para mudá-lo, mas às vezes eu tenho que aceitar que, por enquanto, ele é alcoólico, né? Então, aí é este entre dois, né? A resignação é aceitar aquilo que eu não posso mudar.
Eu realmente não posso mudar o fato de uma pessoa que eu amo ter recebido um diagnóstico, por exemplo. Imagine uma mãe que recebe um diagnóstico para um filho e o médico vem e diz ele está com leucemia. Poxa, você não pode, não tem como você mudar isso. Né? Se você se revoltar, né, como é que eu sei qual é o oposto da resignação? É a revolta. Né? Então, se você se resignar, você vai dizer, bom, eu aceito, né, essa realidade. Mas aí entra em jogo o trabalho, né, de como é que eu me resigno, né, com o abatimento de quem decide abandonar a luta ou com a paciência daquele que diz, não, eu vou fazer algo. Eu vou procurar tratamentos, eu vou procurar ajuda, eu vou aprender sobre essa doença, eu vou ver tudo o que eu posso fazer para ajudar meu filho. Eu vou procurar outras opções, né? Então, a paciência é esta opção que a vida nos dá de dizer, ok, eu não posso ter o que eu quero hoje, mas eu posso trabalhar, né, para talvez ter amanhã. E se eu não puder ter amanhã, eu posso fazer o melhor, né, para que eu tenha a melhor situação possível. Por exemplo, pode ser que eu cultive uma laranjeira a vida inteira e desencarne no dia que ela começa a dar frutos, mas outros colherão os frutos. Né? Então, a minha paciência deu frutos, né? Mas eu não preciso necessariamente colhê-los. Né? Meu objetivo é que aquela laranjeira desse frutos. Então, a resignação é esta a aceitação do que eu não posso mudar. Né? Mas, mesmo aí, eu posso escolher como eu me resigno. Por exemplo, vamos colocar isso de forma mais concreta. O Viktor Frankl estava preso num campo de concentração e ele percebeu, né, que todo mundo entrava em depressão. Os que entravam em depressão morriam mais rápido. Né? Eles abandonavam a luta. Porque o que você faz diante de guardas nazistas com metralhadoras na mão, cachorros, né, que te vigiam o dia inteiro, você está faminto? Eles começavam a roubar comida uns dos outros, um escondia uma casca de pão, né, no travesseiro, e aí desaparecia a casca de pão, ele entrava em crise, começava a brigar com todo mundo, porque o ser humano, quando sofre, muitas vezes vai perdendo a dignidade. Né? Então, você está brigando por uma casca de pão. E ele percebendo isso, ele disse, eu não posso mudar essa situação. Ele se resignou, mas ele disse: eu posso mudar como eu reajo a esta situação. Eles não podem controlar a minha reação à situação. Eles podem controlar o meu corpo, mas não podem controlar a minha mente. E eu recuso de me deixar me tornar um animal. Né? Agora, ele podia sair dali e fazer isso como uma mágica? Não, ele teve que fazer isso minuto a minuto, hora por hora. Ele teve que bater na tecla: eu não aceito ser transformado num animal. Eu sou um ser humano, eu tenho dignidade. Eles não vão acabar com a minha alma. Eles não possuem a minha alma. E esse homem perseverou e ele sobreviveu, enquanto quase todos que ele conhecia morreram no caminho. Então, o que que é isso? Resignação. Eu não posso mudar essa situação. Eu estou preso num campo de concentração. Se eu der um espirro mais alto, eu levo um tiro. Mas eu posso decidir como viver essa situação. E aí vem a paciência, né? Acho que ficou claro. Então é complexo, né, a nossa vida. Há situações em que nós precisaremos de resignação, porque é difícil, não tem o que fazer, né? Você vê, às vezes, um parente querido, né, destruindo a vida com álcool, um filho usando drogas. Você não queria aquilo, você luta para que aquilo não aconteça, você procura ajuda, né? Então você está resignado e paciente, né? Porque você está aceitando que há um problema, aquele problema há uma perspectiva de mudança, né? Mas às vezes há problemas que não têm perspectiva de mudança.
né? Então, uma pessoa que sofreu um derrame, né, e que ficou com partes do corpo paralisada. Bom, não tem, você vai ter que se resignar ao fato de que agora é assim, mas vai ter que decidir como vai ser a partir dali. E aí entra em jogo a paciência, né? Então você vê pessoas que com um esforço tremendo conseguem voltar a ter movimentos. E outros que entram na resignação passiva, apática, depressiva, que não vão conseguir sair dali. Então a vida é extraordinário como o ser humano, às vezes, é um ser que nos mostra coisas que você fala, como essa pessoa conseguiu atravessar tudo isso, né? Como essa pessoa conseguiu sobreviver a essas situações, né? É, não sei se eu posso falar, né? Deixa eu perguntar para a Giovana. Eu só queria checar se eu não estava invadindo algo privado, né? Mas foi a Giovana ouviu na internet essa história, né? De uma terapeuta. Ela falou que ela queria ter filho, né? E tentou uma vez, perdeu aos 3 meses. Tentou uma segunda vez, perdeu aos 3 meses. Tentou uma terceira vez, chegou quase no fim, perdeu. E aí, numa quarta, quinta vez, ela teve, né, a criança, tudo. A enfermeira deixou cair, a criança morreu. Cuidando da criança no berçário, Cuidando da criança no assim que berçário. nasceu, a enfermeira deixou a criança cair. Então e essa pessoa estava ali contando e dizendo é a luta da vida. Eu, né, continuei e Aí ela hoje teve, ela ela teve. teve, né, depois filhos e ajuda hoje pessoas. Essa pessoa poderia ter entrado numa depressão profunda e nunca mais ter saído. É fácil o que ela passou? Não. Então, quando eu digo que o ser humano é um ser extraordinário, né, e que há em nós forças extraordinárias, sobretudo se nós tivermos fé, né, se nós confiarmos na justiça e no amor de Deus, fácil não é viver nesse mundo, né? Não é fácil. Mas nós estamos aqui porque precisamos estar aqui, né? É essa dificuldade que vai trabalhando o nosso psiquismo, a nossa personalidade, né? Vocês já notaram que tudo é difícil? Tudo é difícil, né? Quebra uma torneira em casa, você vai trocar, dá trabalho, né? Você precisa arrumar um jardim, né? Você vai lá cortar uma árvore, às vezes ela está com as raízes tudo enfiado em outros lugares, você tem um trabalho danado. A vida é cheia de resistência. A matéria tem resistência, o nosso psiquismo é cheio de resistência. Mas por que que Deus nos colocou aqui? Uai, onde é que você vai pôr quem tem que aprender? Quem tem que crescer? Você pôr num mundo que está tudo facinho, que não tem aspereza, que não tem luta, que não tem dificuldade, que não tem fome. Vocês acham que a gente ia trabalhar se a gente não tivesse fome? Não íamos, né? Você fala, para que trabalhar, né? Tá tudo na mesa, né? Não, e se você não tiver fome, se você tem um sistema que você nem tem fome, né? Você se alimenta de ar e sol, né? A gente não ia trabalhar. Você fala, para que que eu vou trabalhar? Né? A gente nem ia criar o conceito de trabalho. Mas Deus colocou as coisas de um jeito que você tem que aprender, você tem que crescer, você tem que desenvolver ciência, você tem que aprender a ter paciência, né? Então nós vamos aprendendo aos pouquinhos. Repito, fácil não é, mas Não abandonemos a não luta. abandonemos, porque um dia, né, a laranjeira vai dar os frutos. Não abandonemos a luta. E nós vamos, né, transformando aquilo que hoje não é ideal em situações melhores, né? E é muito bonito quando nós vemos, né, os frutos da paciência. Eu acho que isso também deveria nos encorajar, né? Nós vamos finalizar o nosso evangelho.
Mas pensemos nisso, né? Também na nossa vida nós tivemos momentos de paciência, né? Fazer um curso, completar uma faculdade, prestar um concurso, se preparar para uma profissão, ter filhos, né? Passar noites acordado. Mas hoje você vê teu filho, né? Teus filhos grandes e crescendo e aprendendo. Enfim, há exemplos de paciência, né? Paciência no casamento, né? Paciência nas amizades. E nós vamos vendo que tudo isso tem frutos que são bons, né? Porque a nossa vida fica mais rica, fica mais bonita, né? Fica mais plena. Que Deus nos ajude, né? Oremos todo dia para que nós tenhamos essa virtude fundamental, porque ela realmente é o segredo de toda a construção na nossa vida, né? Sempre podemos fazer algo melhor da situação que Deus nos deu, né? Mas é preciso paciência. Muito bom, amigos. Nós vamos finalizar, que o nosso tempo realmente já se esgotou. Querido Mestre Jesus, divina luz de amor e bondade, obrigado, Senhor, pela paciência do vosso amor, pela paciência do Mestre que ensina, exemplifica e trabalha, não alguns poucos anos, como um professor terreno que ensina as primeiras letras a uma criança, mas trabalha ao longo de séculos para que nossos corações acordem, para que finalmente tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir. Obrigado, Senhor, pela bênção de nossos benfeitores, que representam teu amor junto de cada um de nós, que nos amparam, que nos sustentam, que nos acompanham muitas vezes há séculos. Obrigado, Senhor, pela bênção das almas que vieram a este mundo trazer conhecimento, que iluminaram nossos caminhos e escreveram estes livros, que os exemplificaram com suas vidas. Obrigado, Senhor, pelas luzes que o Senhor acende nas nossas vidas. Queremos agradecer, Mestre, pois somos abençoados por estes recursos divinos. Que a vossa luz, Senhor, ilumine nossas vidas. Que estas energias superiores envolvam a cada um de nós. Abençoem nossos lares, nossos entes queridos. Que o vosso amor, Senhor, penetre profundamente em nossos corações. E que esta luz bendita guie nossos passos pelos caminhos desta vida. Como é bom, Senhor, perceber que não estamos sós, que seres de luz nos sustentam. E em nome de vosso amor,
nos amparam e auxiliam em cada dia. Abençoe nossas vidas, Divino Mestre. Abençoe nossos lares. Abençoe nossa semana. Que o vosso amor, Senhor, envolva nossas almas. Nós ofertamos, Senhor, a estes benfeitores e ao Senhor os lírios da nossa gratidão. Que eles se transformem em bálsamo e que possam derramar-se sobre todos nós e sobre todos aqueles por quem oramos. Que o vosso amor nos guarde hoje e para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Muchas gracias.